querido irmão do canal EBD em Foco, meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco, da editora CPAD, da lição de Jovens. Hoje nós estudaremos a lição de número 12 com o tema A Cura da Mulher que tinha um fluxo de sangue. Esse milagre, ele está no capítulo 5, de Marcos. Na realidade ele é relatado pelos evangelistas, mas o autor aqui da lição vai usar como texto base, o texto de referência, o capítulo 5. Ele vai estar no meio de um outro milagre, Como assim, Tiago? Ou seja, Jesus ele meio que foi convidado, digamos assim, Jesus ele foi convidado para ir na casa de Jairo, Jairo, um cara muito temente, assim, vamos dizer assim, entre aspas, pela sociedade daquela época ali, amém? E Jairo ele convida então, Jesus para que Jesus ir até a casa de Jairo, lembrando também que antes de Jairo convidar Jesus para ir em sua casa, a Bíblia diz que Jairo ele dobra-se, se curva-se aos pés de Jesus e como se estivesse implorando, a visita de Jesus em sua casa, porque a sua filha estava doente, amém? Então, após esse após Jairo ir ao encontro, de Jesus, e convidar a Jesus para ir em sua casa, a Bíblia diz que Jesus vai juntamente com Jairo, e no meio do caminho acontece algo inesperado. Só lembrando também a cada um de vocês do EBD em Foco, que Jesus, aonde ele andava, sempre tinha uma multidão ao seu redor. Jesus estava vindo, se não me falha a memória, só contextualizando aqui um pouco aqui, parece que Jesus estava vindo, logo ele tinha acabado de acalmar uma tempestade, ele estava se não me falha a memória, ele tinha acabado de acalmar uma tempestade, e após isso, Jesus ele desce no porto, e ali tinha uma multidão o seguindo, tinha uma multidão esperando Jesus chegar na beira daquela praia, ou na beira daquele, não sei como é que pronuncia na sua cidade ali, se é cais, se é porto, mas a multidão estava esperando Jesus, chegar ali. E quando a multidão esperou Jesus chegar ali, Jairo foi na frente e pede para Jesus ir até o encontro de sua filha na sua casa. E no meio do caminho acontece essa intervenção, que é a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Nós iremos explorar agora nessa lição. Desculpa se esse comentário ficou um pouco longo, só foi um pouco para contextualizar aqui a nossa lição. Texto do dia: E disse-lhe Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Lucas 8,46. Como eu falei ainda há pouco, o milagre está relatado nos evangelhos, é só você pesquisar, mas se você quiser ver de um outro ângulo, com outro tipo de visão. Mas, só voltando aqui para a lição, eu falei ainda há pouco que uma multidão estava próximo de Jesus. Uma multidão estava esperando Jesus chegar ali no porto, E a multidão acompanhando Jairo, que Jairo estava levando Jesus para ver a sua filha em sua casa, E uma multidão ali junto com Jairo, seguindo Jesus, espremendo Jesus, apertando Jesus, provavelmente alguns no meio do caminho doentes, pedindo: Jesus, me cura, filho de Davi, me cura, E muitos milagres eu tenho certeza que aconteceu naquele caminho. Só que uma mulher foi ousada até o ponto, de chamar a atenção de Cristo, a tal ponto assim, esse toque dessa pessoa foi tão poderoso que a Bíblia diz que, Lucas no caso aqui relata, e disse-lhe Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, ou seja, saiu o poder de mim. Então, leva isso para o seu aluno, ilustre isso na sua sala. Você imagina, aluno, aí várias pessoas aí, vamos dizer assim, um exemplo, imagina aí que aconteceu ultimamente aí um atentado contra aquele candidato à presidência da República, e um rapaz foi lá e furou, ele. Agora você imagina tantas pessoas tocando naquele candidato lá. Você imagina como é que poderia saber que tinha sido aquele cara? É claro que muitas câmeras pegaram, mas na época de Jesus não tinha câmera. Na época de Jesus não tinha tecnologia, Agora olha só, hoje, claro, identificou o rapaz que perfurou o candidato à presidência. Agora, naquela época, não tinha câmera. Naquela época não tinha como ninguém observar, ninguém ver, claramente. Por quê? Porque todo mundo estava espremendo Jesus ali, Ninguém tinha um smartphone para gravar. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele sente que dele saiu virtude. Ele sente que dele saiu poder. Ele sente que dele saiu alguma coisa. Não foi somente um toque qualquer, não foi um esbarrão. Não foi, uma barroada, não. Foi alguém que tocou com vontade, com confiança. Então, no decorrer da lição, nós iremos explorar um pouco mais sobre isso.
Só dando esse ênfase a você, né, que Jesus deixa bem claro, dele saiu virtude. A síntese, que é a coluna da nossa lição, nos diz: a atitude ousada da mulher que tocou na orla das vestes de Jesus, em circunstâncias extremamente desfavoráveis, ensina-nos que devemos crer que ele conhece as nossas intenções, né? Sem sombra de dúvida, Jesus, ele sabia, né, quem havia tocado. Jesus, como Deus, sem sombra de dúvida, como onipresente, Jesus está em todos os lugares. Então Jesus com certeza sabia, né? Mas isso também não vai limitar, né, o fato de Jesus ter feito a pergunta: quem foi que me tocou? Porque Jesus também era homem, 100% Deus, mas também era 100% homem, né? E quando Jesus faz a pergunta, não é que Jesus duvida, não é que Jesus não sabe quem é. Ele poderia até saber, sim, como Deus, mas Jesus dá a oportunidade para aquela mulher expressar, né? Dá a oportunidade para a pessoa, no caso aqui, nós sabemos que é a mulher, mas ninguém ali naquele momento sabia. Jesus está dando a oportunidade para aquelas pessoas, né, para saber quem realmente tinha tocado nele, porque ele queria fazer algo maior ainda com aquela mulher. E nós vamos ver no decorrer da lição. O texto bíblico, o comentário da lição escolheu o livro de Marcos como sequência dos capítulos que nós estamos estudando, né? Anteriormente nós estudamos, nós estamos estudando sempre no livro de Marcos aqui, né? Nós estudamos o milagre lá me fugiu da mente aqui agora, Pai do céu, né? Nós estudamos a cura de Cafarnaum, né? Vocês lembram? Lembra também que nós estudamos que foi relatado no livro de Marcos. Deixa eu ver se não me falha a memória. Nós falamos sobre a cura da sogra de Pedro, né? A cura do paralítico de Cafarnaum. Mas também nós falamos sobre a cura do rapaz, né, que se chamou atrofiada, né? Que foi o milagre anterior. E agora nós vamos estudar no capítulo 5 esse milagre, né? Que é a cura dessa mulher que tinha o fluxo de sangue. Então, o comentarista, ele usa o livro de Marcos aqui dando sequência a esses relatos. Lembrando que Marcos quer mostrar para as pessoas que Jesus era 100% Deus, que Jesus era um plano de Deus. Jesus morreu na cruz não por desmérito, não, mas porque havia um plano por trás. Então Marcos está tentando mostrar para as pessoas dessa época, né, que no caso ele escreveu, que Jesus tinha poder, que Jesus tinha autoridade sobre a sua vida para exercer sobre a vida das pessoas. Amém? Então você pause o vídeo se você não fez a leitura, leia esse texto, é o texto bíblico, onde nós vamos explorar a nossa lição. E a introdução nos diz assim: esta e a próxima lição possuem uma peculiaridade. Lição 12, esse nós estamos estudando: a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. E a 13 é o milagre da mulher grego-sírio-fenícia. Além do milagre que as unes, ambas tratam de episódios cujos personagens envolvidos são mulheres. E isso chama bastante atenção. Por quê? Porque no decorrer da lição, no decorrer dos milagres, né, poucos milagres acontecem envolvendo mulheres, né? E esse milagre aqui é um milagre muito importante. Por quê? Você observa, nós estudamos já onde Jesus acalma a tempestade. Tinha mulher lá dentro? Não tinha, só tinha homens. Jesus transforma os pães e os peixinhos, multiplica no caso, né? Você observa que foi usado o quê? Ali um menino, né? Jesus, ele cura o paralítico de Cafarnaum, o tanque de Betesda, né? A mão atrofiada. Ou seja, então, muitos milagres que acontecem na Bíblia, que a Bíblia relata, né, envolve muito mais homens do que mulheres, né? E esse milagre é um milagre importante. Por quê? Porque vai trazer um outro ângulo de visão, vai trazer um outro parâmetro, né? Ou seja, numa cultura e tempo extremamente distintos de tudo que se conhece hoje, a forma de Jesus tratar a mulher é inequívoca, como alguém que desenvolveria um ministério dinâmico e intenso. Jesus então teve de abandonar sua atividade na carpintaria de Nazaré, para desenvolver o seu ministério, isso sem sombra de dúvida. E Lucas, ele vai registrar que o Senhor andava de cidade em cidade, ou seja, em aldeia em aldeia, visitando, congregando. Esse é o papel de um pastor de ovelhas. Este é o papel de um líder de uma instituição. O papel de um líder de uma instituição não é que Jesus não era um líder de uma instituição, mas Jesus é o nosso líder, né? E esses líderes de hoje que nós assistimos, que nós vemos que são os nossos pastores, uma grande parte deles só ficam em suas casas, só ficam dentro dos templos, não visitam, não vão atrás, sequer visitam as congregações do seu campo, e muito menos vão na casa dos seus irmãos, né, dos irmãos no qual são as suas ovelhinhas. E você observa que o exemplo de Jesus, e Lucas vai deixar bem claro isso, Jesus, ele vai em casa, Jesus, ele vai na casa, por exemplo, do cobrador de impostos, Zaqueu.
Já imaginou? Será que se teu pastor tem coragem de visitar uma casa de um cara que cobra impostos acima do limite? Será? Será que o teu pastor hoje, ele tem coragem de sentar com uma mulher adúltera? Ele tem coragem de sentar no poço junto com uma mulher que traiu seu marido, que ficava com várias pessoas? Será? E será talvez, qual seria o seu pensamento hoje se você vê seu pastor fazendo isso? Então, isso nos dá um alerta, isso nos chama atenção. E você observa que Jesus, ele não se preocupava com isso. Ele não se preocupava com o que as pessoas iriam dizer dele. Mas ele somente se preocupava em levar a mensagem do reino de Deus. Né? Maria Madalena, Joana, tá, mulher, tá beleza. Vamos aqui adiantar. Então, tópico número 1. Uma atitude ousada de alguém que padecia. Um sofrimento que já durava, então, 12 anos. Olha só. O contexto desse milagre está situado dentro de outro em que o Senhor devolve a filha de Jairo. É claro que Jesus não havia curado logo aqui. O comentarista aqui só está antecedendo. Foi durante, então, o trajeto para a casa de Jairo que aconteceu de estranhante da multidão, uma mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia inextricável. Lembra que eu falei ainda há pouco, lá no começo da lição? Jesus tinha acabado de acalmar a tempestade, descia no porto, e aí Jairo, ele tá ali com pressa, provavelmente ele tinha ouvido falar que Jesus tinha feito muitos milagres, vai ao encontro de Jesus e fala, e se ajoelha aos pés de Jesus, se curva aos pés de Jesus, reconhece que Jesus é o Filho de Deus, e pede para que Jesus vá até a sua casa para curar a sua filha. E no meio desse caminho acontece esse episódio, que é o episódio no qual nós estamos relatando aqui. Então, esta havia empregado todas as suas economias com a medicina da época, porém não obtivera nenhum êxito, antes seu estado de saúde tornara-se cada vez pior. Ninguém sabe, a Bíblia não relata isso, se ela tinha recebido como herança, se ela era uma empresária, ou o que tinha. Mas nós sabemos que a Bíblia relata que ela gastou muito dinheiro. Por quê? Porque ela passou 12 anos custeando medicina. Ela passou 12 anos custeando médicos para tentar curar a sua enfermidade. Qual era a sua enfermidade? Era hemorragia de sangue. Não parava de jorrar sangue, né? Era como se fosse no dia de hoje. Uma menstruação longa, entendeu? Não parava, né? E, pra quem não sabe, quando a pessoa ficava menstruada, ela passava 7 dias para se tornar pura novamente. Era o processo ali de pausa da mulher. Então a mulher tinha que se afastar de qualquer trabalho religioso. A mulher tinha que se afastar do templo. A mulher tinha que se afastar das festas se tivesse. Por quê? Porque na lei, uma lei cerimonial que tinha, né, que a Bíblia relata, nenhum dos evangelhos vai relatar isso, mas você observa nas escrituras, como lei cerimonial, que uma mulher quando menstruava, ela tinha que passar no mínimo 7 dias para voltar então a poder tocar nas pessoas, para poder tocar no seu marido, para poder ter uma vida normalmente de novo. O texto bíblico indica que, além de padecer com a doença, esta mulher também havia empobrecido, tornando-se então a sua situação ainda mais grave. Ou seja, ela havia gastado tudo mesmo. Então ela não tinha mais a solução. Ela não tinha como mais recorrer a ninguém. E tá aí um dos grandes problemas. Tem pessoas que preferem gastar tudo que tem, né? Procurando resolver os seus problemas. Tem gente que não gasta o seu dinheiro porque não tem, mas tem gente que prefere gastar, por exemplo, saliva atrás de fofoca, salivas atrás de informações com pessoas que talvez não vão dar informações corretas, em vez de ir logo ao encontro de Jesus, para Jesus resolver o seu problema. Amém? Aquela mulher poderia muito bem ter ido antes, logo ao encontro de Jesus, mas não. Ela esperou até ficar pobre, total, para o encontro de Jesus. E ainda bem que ela pelo menos tomou essa atitude, né? Que mesmo depois que ela tinha gastado tudo, ela foi ao encontro de Jesus. E tem gente que mesmo gastando tudo, mesmo estando pobre, mesmo estando na sarjeta, não quer reconhecer que precisa de um Senhor. Não quer reconhecer que precisa de alguém para cuidar de sua vida. Subtópico segundo, uma ousada atitude. Por quê? Vamos lá entender por que foi uma atitude ousada dessa mulher. Marcos informa que a mulher que muito sofria nas mãos dos médicos, tendo ouvido falar de Jesus e de como as pessoas enfermas e oprimidas obtinham libertação através dele, veio então como um propósito muito definido para vê-lo. Ela, diferente de muitos, procurou então de forma intencional, em uma multidão que com todas as dificuldades tocaram ao menos no manto do mestre. Devido à sua condição de mulher e ainda hemorrágica, esta foi então uma atitude ousada. Por quê? Porque uma mulher sem sombra de dúvida é frágil. Isso nós sabemos claramente disso, né? E outra coisa, ela não poderia tocar em ninguém. Por quê? Porque na lei
cerimonial que dizia, uma mulher impura, se ela tocasse em alguém, se alguém tocasse nela, passava também a ser impura. Agora você imagina o constrangimento que essa mulher tinha andando no meio daquela multidão. E outro detalhe, quando a pessoa, alguns estudiosos teológicos dizem, né, e afirmam, que quando a pessoa ficava impura, ela tinha que sair no meio da multidão, onde ela estava andando, falando, ei, eu sou impura, ei, eu sou impura, eu estou impura, eu estou impura. Você imagina o constrangimento para essa mulher, né? Andando ali no meio de vamos colocar aqui 5.000 pessoas, que era basicamente isso. 5.000 pessoas e aquela mulher ali se espremendo e vai, até tocar em Jesus. Amém? Olha só a ousadia dessa mulher. O porquê de uma mulher ter tomado então aquela atitude, Thiago. Ciente de que seria muito difícil aproximar-se do mestre, a mulher então já viera com o firme desejo de, ao menos, tocar nas suas vestes. Pois, diante de seu desespero pela enfermidade que assolava há 12 anos, ela então, depois de ouvir falar de Jesus, pensou, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Dois sentimentos a fez tornar aquela atitude. Sem sombra de dúvida, a primeira era a necessidade de sua cura. Já imaginou? 12 anos tentando, já gastando seu dinheiro. Provavelmente a sua enfermidade já havia muito mais tempo, né? Mas ela 12 anos ali, vamos colocar 12 anos você labutando, lutando, tentando curar a sua enfermidade e você não consegue. Você não consegue curar a sua enfermidade. Você passando já tem mais de 10 anos tentando resolver o seu problema e você não consegue resolver o seu problema. Então, sem sombra de dúvida, do sentimento daquela mulher que fez ela ao ir ao encontro de Jesus, né? Era a necessidade da sua cura. E o outro era a certeza de que ela seria curada. Porque provavelmente ela deveria ter ouvido falar, né? Ela deveria ter ouvido falar certamente que Jesus, o carpinteiro, o filho de José, ele tinha já feito outros milagres, né? Provavelmente ela já deve ter ouvido falar que Jesus tinha acalmado a tempestade com os discípulos, né? Provavelmente ela deve ter ouvido falar que Jesus havia curado o filho do oficial do rei. Jesus havia transformado a água em vinho. Provavelmente ela tinha visto de alguma fama de Jesus, porque ninguém vai ao encontro de alguém se você não tem informação. Nesse caso aqui, provavelmente ela tinha uma informação importante, né? Uma importante como assim, certamente ele, assim como ele fez tantos milagres, ele pode me curar, ele pode saciar a minha enfermidade, amém? Mais à frente o evangelista então relata se, em decorrência deste ato de fé da mulher, não sabemos que onde quer que Jesus entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam-lhe os enfermos na praça, e rogavam-lhes que o deixasse tocar, ao menos na orla de sua veste, e todos os que lhe tocavam sarariam. A virtude que saiu então do Senhor, olha só, a cura milagrosa. Talvez, mesmo sem conhecer a palavra esta mulher tenha vivido a realidade, né? E esposada por Jesus, quando este instruiu seus discípulos, dizendo que se eles tivessem fé, como um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte, passa daqui para acolá, e a esse, de passar, e nada vos será impossível. Isso foi uma lição de moral que Jesus deu para os discípulos e que Jesus deu para nós, que Jesus me deu, que Jesus está dando para você, né? Quantas vezes nós passamos por dificuldades, por problemas, e às vezes ficamos lamentando, e às vezes ficamos pensando, poxa, por que está acontecendo comigo? E esquecemos de usar a nossa fé, e esquecemos de usar aquilo que Jesus ensinou para os discípulos. Ei, use a sua fé. Se você tiver fé como o tamanho de um grão de mostarda, né? Diga a esse monte, sai daqui e vai para ali. Ou seja, isso mostra o quanto nós não temos fé. Fé de milagres, não é uma fé salvadora. A fé salvadora é diferente da fé de milagres, né? Ou seja, então, provavelmente nós usamos muito pouco essa fé curadora. Isto é, então, a fé que quer mover a buscar o Senhor e tocar nas suas vestes fez com que ela sentisse, então, que instantaneamente havia estancado a fonte do seu sangue. Isto é, ela sentiu então no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo então se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Tal como ela pensara, lhe sucedeu. Olha só, não precisou Jesus ter abrido a sua boca. Diferente de todos os milagres, você não vai ouvir nenhum milagre dessa maneira, né? Aonde uma pessoa tocou e foi curada. Somente essa mulher, ela foi ousada. Essa mulher, ela assim, esse milagre está relatado na Bíblia e chama a atenção de muitas pessoas. Por quê? Porque foi quando ela tocou em Jesus, estancou rapidamente, né, a sua hemorragia.
Olha que milagre surpreendente. Jesus então percebe que dele sairia virtude. Por sua vez, Jesus então percebe claramente que dele sairia virtude, um caso aqui força ou poder. Tal virtude não lhe é apenas latente, mas evidente e conhecida dos escritores neotestamentários, pois ela não era um acessório, mas um instrumento a serviço do Pai, no cumprimento do ministério terreno do Senhor. Cara, isso tem virado assim um acessório imenso, né, na vida de muitas pessoas. Tem muitas instituições por aí que usam os milagres de Jesus como acessório. Tiago, como assim como acessório? Eles usam como propaganda para chamar a atenção das pessoas. Não tem quando você veste uma roupa, você coloca alguma coisa que não tinha utilidade como algo principal, mas que ficou bonito? Sim, assim acontece. Assim acontece hoje no meio das nossas igrejas, né? As pessoas chamam a sua atenção com esses acessórios. Não estou dizendo que esses acessórios não são merecidos, não são bons. Muito pelo contrário, todo milagre é bem-vindo. Todo milagre é porque alguém está necessitando de uma cura, porque alguém está necessitando resolver algum problema, né? Mas o que mais nós vimos hoje é as pessoas usando desses milagres, usando, né, dessa autoridade que Deus nos dá, que é de colocar a mão sobre os enfermos e eles ficarem curados, né? Como algo assim para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas passarem a congregar nas suas instituições, como mercados, vamos dizer assim, entre aspas. Amém? Mas, ao discursar na casa de Cornélio, o apóstolo Pedro disse então que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E que por isso o mestre andou então fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. O mesmo Lucas, referindo então-se a Jesus, registra na narrativa paralela que trata da cura do paralítico em Cafarnaum. Lembra daquele rapaz que desceu sobre o telhado? Pois é, a virtude do Senhor estava com ele para curar. Portanto, a virtude que a mulher extraíra de Jesus não se caracteriza como um ato reprovável. Antes, deve ser vista como uma apropriação legítima de um poder que se encontrava à disposição do que dele tinha uma clara e real necessidade. Jesus viu essa necessidade dessa mulher. Jesus sabia que ela necessitava daquilo. Amém? E uma pergunta então que ninguém entendeu, sabe qual foi? Foi essa: quem foi que me tocou? Olha só como é que Jesus chama a atenção das pessoas. Olha como é que Jesus chama a atenção dos discípulos. Faltou sensibilidade e tato nos seus discípulos para entendê-la, né? Pois eles observaram que a multidão apertava o Senhor, admiravam e questionavam como pode então o Senhor querer saber quem o tocou. Vês que a multidão o aperta e diz ainda: quem foi que tocou, mestre? Como eu falei, havia uma multidão imensa ao redor de Jesus. Provavelmente ali mais de 2.000 pessoas ao redor de Jesus. E aí Jesus dá fé que alguém lhe tocou. Claro, porque saiu virtude dele. E aí os discípulos ficam perguntando: mestre, olha o tanto de gente que tem aqui. Tu tá perguntando quem foi que lhe tocou. Olha o tanto de gente que tá lhe espremendo, Jesus. Mas, evidentemente que a mulher ouvia. Sem sombra de dúvida, a mulher ouviu Jesus perguntando sobre isso. E o Senhor indagando, então, e sabia que era a responsável por aquele toque. E outra coisa, sem sombra de dúvida, Jesus sabia que aquela mulher, que tinha sido aquela pessoa que havia tocado nele, ela então transgredia a lei. E desconhecendo a reação do mestre, sabia o que isso poderia então lhe causar, né? Como está o texto de referência aqui, o Levítico 15:19. Mas a mulher, quando tiver fluxo de sangue, tal. Aí olha só o que acontece. Essa mulher não poderia tocar em Jesus, mas ela fica constrangida, entre aspas. Será que eu falo que foi eu? Será que eu não falo? Imagina aí a pressão que foi naquela mulher, né? Por quê? Porque provavelmente aquelas pessoas sabiam que aquela mulher era impura, que aquela mulher tinha um fluxo de sangue. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, aonde aquela mulher andava, ela tinha que falar, ela tinha que declarar: eu estou impura, eu sou impura, né? Agora você imagina então aí essa surpresa, né, que ia acontecer naquela multidão. Como pode uma mulher impura tocar um rapaz que nós estamos dizendo que é o mestre, nós estamos dizendo que é o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso? A fé então que salvou uma mulher marginalizada. Por que marginalizada? Porque as pessoas o desprezavam, porque ela estava afastada da sociedade, porque ela tinha, vamos dizer assim, entre aspas, muitas pessoas tinham preconceito com aquela mulher. Por quê? Porque ela não poderia encostar, porque era uma lei que existia, uma lei cerimonial que existia, que dizia que qualquer pessoa que tocasse naquela mulher estando impura, também ficava impura. Então havia um crime muito grande com aquela mulher, né? Um desrespeito, vamos dizer assim. Jesus então procura a pessoa que tocou com um propósito. Jesus procura fazer um contato visual com a pessoa responsável por tocá-lo com fé no propósito. E ele olhava em redor para ver
para ver a que isso fizera, para ver quem foi que tinha tocado nele, claro, com outras palavras. Em muitas outras ocasiões, é perspectivo que ele conhecia os pensamentos e intenções das pessoas. Assim, a pergunta do mestre não sinaliza um desconhecimento, antes figura como uma oportunidade de a mulher revelar-se publicamente, alcançando visibilidade no espaço. Quem tocou nas minhas vestes? Lembra no milagre anterior que Jesus viram os fariseus lá questionarem em pensamentos? Ou seja, então Jesus sabia. Sem sombra de dúvida, Jesus sabia, mas Jesus quis fazer a pergunta. Na realidade, como se pode perceber, a procura de Jesus é parte do processo da cura completa que ele queria dar-lhe. A revelação e o temor... Voltando aqui, olha só. Jesus não queria somente curar aquela mulher, até porque ela já tinha curado, já estava curada. Mas Jesus queria dar-lhe algo a mais. E é isso que vai acontecer ali na frente, olha só. A revelação e o temor. O medo de uma mulher em revelar-se não era sem razão, pois ciente de sua condição, ela sabia que tudo em que tocasse, mesmo sendo involuntariamente, ficaria impuro. Seu receio poderia então advir de ter tocado em Jesus e de ter esbarrado nas pessoas e essas se revoltaram então por terem ficado cerimonialmente impura. Ouvindo falar então, Jesus veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Você imagina agora aí essa mulher falando: foi eu que toquei. Imagina como é que as pessoas não iriam encarar Jesus. Chama a atenção do seu aluno para isso, prezado professor do canal EBD em Foco, né? Faça o seu aluno adentrar nesse contexto, nessa lição, nesse milagre. Imagina aí, né, o problema que iria causar em Jesus. Imagina. Mas, ainda assim, observa Marcos que ela se aproxima de Jesus e prostou-se assim como Jairo fez. Ela prostou-se aos pés de Jesus, se humilhou, né, e disse-lhe em toda a verdade. Tal confissão então fez toda a diferença. Por quê? Pois oportunizou Jesus, como já foi dito, restituí-la radicalmente, por completa, né? Por quê? Porque além dela ficar curada, olha o que aconteceu. A mulher que buscava, né, a cura, as escondidas pelas razões já expostas e analisadas, agora tem a sua fé revelada publicamente de forma explícita. Tal atitude do Senhor devolveu então a dignidade perdida pelo estado de permanente impureza cerimonial, e não apenas isso, mas a fé que a moveu para ser curada, olha só, transformou também ela, essa fé, em uma fé salvífica. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curado deste teu mal. Olha que coisa maravilhosa esse milagre. Além de ter então sua cura confirmada pelo mestre, a mulher ainda obteve o maior bem que qualquer pessoa pode ter, que qualquer pessoa pode obter, né? Que é a salvação. Por quê? Porque ainda que seu nome próprio não seja conhecido, o Senhor então dirigiu a ela e disse a ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Desculpa. A então, desejando-lhe a paz, designa um estado de espírito, bem como descreve a sua situação espiritual diante de Deus. A mulher que antes se aproximava tremendo, com medo, com vergonha das pessoas o apredejarem, com vergonha das pessoas o matarem, né? Agora ela levanta no meio de todo mundo, né? Como se fosse uma pessoa nova. É como a Bíblia diz: a pessoa tem que nascer de novo para herdar no reino dos céus. Você imagina que agora essa mulher, ela nasceu de novo. Essa mulher agora se tornou uma nova criatura. É por isso, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, tem muita gente, chama a sua atenção para isso, tem muita gente que é criminosa, tem muita gente que é adúltera, tem muita gente que você fala assim: essa pessoa só vive por aí tendo relações sexuais aí no mundo, essa pessoa só vive nos bares, e aí essa pessoa se converte, e tem muita gente que continua apedrejando aquelas pessoas. Tem gente que fica apedrejando elas a tal ponto de dizer: ah, não, essa pessoa não tem mais jeito. Mas olha o exemplo aqui dessa mulher. Essa mulher, ela era imunda. Essa mulher, ela não poderia ser tocada por ninguém. E após Jesus o curar, e após Jesus declarar a ela que ela estava limpa e que agora a sua fé havia dado a ela, né, a salvação, ela levanta de cabeça erguida. E aí, meu amigo, nós temos que abraçar essas pessoas, nós temos que ajudar essas pessoas. Conclusão: entre outras coisas, na narrativa ensina-nos que é preciso ter um propósito. Essa mulher tinha um propósito, ela foi com um propósito sequer, somente de tocar em Jesus. A mulher hemorrágica partiu em direção ao mestre com um plano definido. Aquilo que eu falei, ela tinha uma meta, né? E é isso que nós temos que ter. Nós temos que ter meta. Nós temos que ter um plano.
Poxa, eu estou na igreja hoje, eu estou fazendo o que para o Senhor? Não estou fazendo nada. Eu vou caçar alguma coisa. Eu vou caçar meio de evangelizar. Eu vou caçar meio de aprender a tocar um instrumento. Eu vou caçar meio de aprender a pregar. Eu vou caçar meio de aprender a ensinar, a cantar. Nós temos que ter uma meta, nós temos que ter um objetivo. Amém? Se tão somente então vou tocar nas suas vestes, eu sararei. Ou seja, ela não saiu em dúvida ou com curiosidade, mas decidida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Visite o nosso site, se for possível, www.ebdinfoco.com, né? O nosso site agora vai oferecer um curso teológico, amém? Mais detalhes é só você entrar na nossa plataforma. Se você puder, compartilhe o nosso comentário, curte e comente. Que Deus em Cristo nos abençoe. E essa foi mais uma aula do canal EBD em Foco.